Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui esperando o dia de divulgação de vídeo. O tema de hoje é super especial. A gente vai falar um pouquinho de uma fase da vida das mulheres que, se a gente conseguir viver tempo suficiente, a gente vai passar por essa fase e vai viver muito tempo nela. Então a gente tem que saber do que se trata desde sempre, na minha concepção, na minha ideia. A gente tem que saber desde sempre do que se trata essa fase ou essas fases que a gente vai conversar aqui hoje, que são climatério e menopausa. Minha convidada especialíssima, é minha amiga há muito tempo já, conheci na TV, entrevistei várias vezes, ela já esteve aqui no Diálogo, tá de volta. Obrigada por confiar no meu trabalho, doutora Paula Fittbeck, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui novamente. É uma alegria ter a confiança, né? A gente começou aqui já a conversar sobre isso quando sentamos, né? As mudanças que a vida nos oferece, né? Que a gente tem que dar o passo, né? A gente tem que ir andando para frente. E esses desafios, eles ficam mais leves quando a gente tem as pessoas que estão ali caminhando lado a lado junto com a gente, entendendo também que outras pessoas passam por desafios e que sempre dá tudo certo para as pessoas que trabalham bem, com respeito, ética, né? E que fazem aquilo que amam, que é o nosso caso aqui, com certeza, doutora. Agora eu abri falando sobre a minha ideia, né? De que a gente tem que saber sobre isso desde sempre. Como a gente está vivendo cada vez mais, né? Então a expectativa de vida aumenta a cada ano. A gente vai viver muito tempo. Algumas mulheres, mais de metade da vida elas vão viver na menopausa. Essa é uma virada de chave grande que a gente só se deu conta agora, talvez. Eu acho que essa é a verdade, porque a expectativa de vida tem tudo a ver com isso, e não só a expectativa de vida, mas também o papel da mulher na sociedade, né? Então, da mesma forma que a infertilidade, né, é vista hoje em dia como algo muito mais comum, mais frequente no nosso diálogo, no nosso dia a dia, o climatério e a menopausa também o são. Porque antigamente uma mulher que está no climatério, tá? Então, climatério são aqueles anos que é a perimenopausa, que antecedem, né, e sucedem a menopausa, que é a parada das menstruações por 12 meses consecutivos, né? Então, quando a gente fala menopausa, a gente tá meio que se referindo mais ao climatério, mas tudo bem, isso não muda nada na prática, né? Então, o que acontece? Você tem uma mulher que está no climatério entre seus 42, 48 anos, tá? Que é mais ou menos o período que começa o climatério. Há 50 anos atrás, uma mulher entre seus 42 e 48 anos, ela já, na maioria das vezes, já era avó, ou mais de uma vez avó. Uhum. Ela não tinha, né, tanta expectativa, assim, de trabalho, até de filhos, né? Hoje em dia, uma mulher de 40 e poucos anos pode estar tendo seu primeiro filho. E ela tinha realmente um papel muito diferente do que ela tem hoje, né? Então, hoje em dia, muitas mulheres, elas estão em sua melhor fase aos 40, né, no climatério. Então, isso fez com que a gente começasse a se tocar, né, a entender que a gente precisava estar bem. E estar bem significa você não só saber o que você precisa fazer para estar bem, mas se preparar, né, que é o que eu falo. Para você começar a menopausa e o climatério, não adianta você, agora eu vou entrar na menopausa e eu vou me cuidar. Não, você já tem que começar bem, né? Então, daí que vem o preparo, né? Como tudo na vida, né? Você, quando vai fazer uma viagem, por exemplo, você se prepara, né? Pelo menos você sabe para onde você vai, o que você vai pôr na mala. É mais ou menos a mesma coisa, né? E a gente se prepara, por exemplo, para a maternidade, que não está muito distante do climatério, né? Não tá tão distante ali em tempo dessa outra fase. Então, que a gente não perca essa energia. Exato. Que há um preparo tão intenso para gestação, né? Tanto para conseguir engravidar, quanto para reverter ali quadros de infertilidade, ou para fazer o tratamento, né? Na sua complexidade, de repente fazer uma fertilização in vitro, que a gente não perca essa energia para esse preparo para a próxima fase. Porque depois que tem filho, você constituiu ali sua família,
a mulher fala, ai, ufa, passou, né? E aí, nessa baixada da guarda, que podem começar esses sintomas, que tem mulher que começa mais cedo. Você falou 42 anos, então bem próximo dos 40 anos, que a gente tá super no auge da vida, já podem ter os primeiros sintomas. E quais seriam esses sintomas? Eles são tão intensos a ponto de levar a gente a lembrar disso, a ir ao ginecologista, porque às vezes tem filho, você volta ali na consulta obrigatória e depois esquece, né? Não faz esse segmento, esse acompanhamento, que ele deve ser pelo menos uma vez ao ano. Perfeito. Geralmente sim, tá? Então, assim, o primeiro sintoma, sintoma que você tem com a queda dos hormônios, porque a menopausa e o climatério nada mais são que a queda da nossa reserva ovariana, né? Então, o final da nossa vida reprodutiva e espontânea, digamos assim, né? Porque você tem outras formas hoje em dia também de engravidar mesmo na menopausa. Mas vamos colocar como a gestação espontânea, a sua própria ovulação. E esses sintomas, eles geralmente confundem-se com, por exemplo, um pós-parto, a própria idade, né? O fenômeno que acontece são as irregularidades menstruais. Mas muitas vezes a mulher, ela não menstrua mais. Então, ou ela usa um DIU, ou ela usa um implante, ou ela tá usando pílula. Então, assim, se ela estiver sobre algum uso hormonal ou algum bloqueio, ela não vai ter esse sintoma. Então, ela não vai ter aquela irregularidade no ciclo. Nas mulheres que ainda menstruam, geralmente é o primeiro sinal. Tá? Então, meu ciclo tá mais curto, meu ciclo tá mais longo, meu ciclo tá irregular, o fluxo mudou, então geralmente é esse. Agora, os outros, eles são sim percebidos, mas eles são às vezes negligenciados, às vezes pela própria mulher, porque a gente se acostuma com tudo nessa vida, né, mulher, ainda mais que se você tá com filho pequeno, trabalhando, fazendo pós, então assim, você acaba não se incomodando tanto como deveria, ou o que é pior, os sintomas são negligenciados pelo especialista, pelo médico, né? Ou nem são perguntados. Então você tem aí queda de libido, queda de energia, cansaço. Então é aquela menina que sempre, mesmo assim, óbvio, cheia de atividades, a gente cansa no dia a dia, ela tinha aquele cansaço natural, mas ela ia com disposição, ela levantava da cama, ela levava o filho, buscava o filho, fazia ginástica, então ela começa a fazer aquilo com mais dificuldade, com mais cansaço, às vezes até nem consegue mais fazer tudo, então daí já entra o sintoma meio parecido com uma depressão, né, ansiedade, insônia. A queda da libido, né? Então ela começa a não ter mais vontade de transar. Você acaba tendo também lapsos de memória, né? Aqueles fogs. Obviamente, depois você tem aqueles mais clássicos, os calores, vagina seca, pele seca. Você tem também hoje em dia, que é muito comum, as artralgias, que você tem dores articulares, dores musculares, né? Então, são tantos os sinais e sintomas que eles acabam se confundindo com outras coisas. Mas, se você perceber bem, você vai saber que alguma coisa não tá legal. E você precisa levar muitas vezes isso para o médico, porque dependendo da sua consulta, dependendo do profissional, às vezes ele não vai ter tempo para te perguntar, que infelizmente acontece muito, né? Ou às vezes também ele acaba não entrando nesse assunto, talvez porque não é tanto a prática dele. Então, isso também hoje em dia tem sido foco de muita mais atenção, porque você precisa, né, treinar os profissionais para perguntar isso, né? Então, até muito pouco tempo atrás, isso era totalmente negligenciado. Na verdade, a medicina, as mulheres sofreram muito com isso por um estudo, né, que aconteceu há muitos anos atrás, que meio que foi uma caça às bruxas, a reposição hormonal. Então, a época que eu fiz a minha residência médica, a gente foi logo após esse estudo, né, que foi o WHI, foi em 2001, eu comecei em 2004. A gente não aprendia. Você não aprendia ainda, quando aprendia que não era para fazer. Então, foi uma geração toda, tanto de médicos como de mulheres, que sofreu com isso, mas que também, né, Denise, já faz tempo, né? Então já não é mais desculpa,
né? Então, a literatura já provou que isso não é verdade. A literatura médica séria já usa, né, a reposição para proteção cardiovascular, para proteção neurológica, para queda, assim, do risco de osteoporose, para bem-estar, para melhora da qualidade de vida, libido. Então, isso também já faz anos que a literatura e a ciência já comprovou que você tem mais benefícios do que malefícios na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes. Por isso a importância da individualização ali do tratamento, né? Então, precisa passar em consulta, não é tudo igual para toda mulher. Você fala bastante do relato, leve isso ao médico. Então, relatar é tão importante ou mais importante, aparece nos exames de sangue. Então, quanto que o relato pode não corresponder ao exame ali que tá ao resultado do exame que tá no papel daquela paciente. Aparece, mas você precisa pedir o exame certo, né? Então, porque um perfil hormonal, né? O próprio ultrassom transvaginal mostrando um ovário totalmente já atrófico, né? Sem folículos. Alguns outros exames metabólicos já vão te mostrar que aquela mulher está na perimenopausa e no climatério, né? Então, se você pedir o exame correto e você interpretar corretamente, sim, aparece nos exames, né? Mas muitas vezes isso também, infelizmente, não acontece no dia a dia. Principalmente nessa fase antes dos 50, né? Entre 40 e 50. Porque espera-se que a menopausa aconteça por volta dos 50, mas a gente sabe que não é assim, né? Tem muitas mulheres que entram no climatério até antes dos 40, né? Mas não é infrequente entre os 42 e 43 começarem os sintomas, como eu te falei. Na verdade, na grande maioria é aí que começa assim, aquele comecinho, né? Que é quando a gente realmente tem que começar a se alertar para não deixar o fundo do poço chegar, né? Não que você não consiga resgatar essa menina depois do fundo do poço, mas é muito mais fácil você não deixar ela cair até lá. É muito mais fácil você já mantê-la, né, bem antes que isso aconteça, né? Que é a grande, na minha opinião aí, que é o grande diferencial, né, da mulher que vai conseguir, né, manter aí essa fase com qualidade de vida, né? E a questão qualidade de vida aqui a gente fala também a questão do emocional, né? Então, que também tem que estar preparado, né? Eu acho que chegou o momento que a gente tem que enxergar essa fase como só mais uma fase e de uma forma um pouco mais otimista, né? Porque, óbvio, né, o tempo vai chegar para todo mundo. A gente tem algumas perdas, mas a gente tem ganhos também, né? Com o tempo, com a experiência, e você sabendo equilibrar isso, você tendo já esse preparo emocional, já fazendo parte de um todo, é o que vai mudar, né? Então, eu tento mostrar isso para as minhas pacientes. Não é tão ruim assim, é só mais uma fase, a gente vai conseguir passar bem, é só a gente realmente ajustando ali, equilibrando os pratinhos, como a gente faz a vida toda. Tem alguns pontos de virada que eu acho super importantes, né? Então, o primeiro que eu queria trazer aqui é que a gente não quer passar pelo fundo do poço. Então, tendo a informação hoje ela tá livre, ela tá aberta, de graça. Hoje na internet você consegue, como a nossa entrevista aqui, uma profissional super especialista, falando abertamente para o público leigo de uma maneira fácil, que pode ser só mais uma fase, vamos passar por isso junto, vem aqui, dá a mão, né? Porque eu vejo isso das suas pacientes, o quanto elas estão ali se apoiando mesmo, olha, vamos junto, né? Existe um movimento hoje que é difícil, essa construção talvez tenha sido difícil, mas talvez a gente viva esse momento agora, das mulheres de fato se apoiarem. E talvez essa seja uma fase em que a gente vai viver isso. Talvez a menopausa seja essa fase, né? Onde você tem maturidade, por isso não tem competição. Onde você tem maturidade, você só quer realizar os seus sonhos, né? Então, você falou das coisas boas. Eu não me troco
né, queria ter mais colágeno, queria ter, sim, mas me trocar por 20 anos atrás? Claro que não, né? Se eu pudesse, o melhor dos mundos era ter o que eu tenho agora de melhor, que eu só conquistei isso através do tempo, com o rostinho lá dos 20 anos. Mas não dá pra fazer isso, eu prefiro agora. Que o resto a gente consegue revitalizar com a ciência, com a medicina, né? Sim, até o próprio, assim, falar o rostinho, óbvio, né? A gente... o tempo vai deixando suas marcas, mas a gente tem hoje em dia na própria medicina estética, né? A gente tem na questão nutricional, né? Também, então, porque você ter esse equilíbrio metabólico, suplementos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, medicamentos que não são medicamentos, são vitaminas como ômega 3, o magnésio, cálcio. Então, todos essas ferramentas que a gente sabe que já devem ser iniciadas precocemente, né, fazem com que você consiga manter lá na frente, né, todo um equilíbrio metabólico, cardiovascular e na questão também de memória, tá? Porque um dos focos principais hoje em dia da medicina, e que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, é o cérebro na menopausa, né? Então tem aquele livro da Lisa Mosconi que chama O Cérebro da Menopausa. Ela é uma especialista, é uma neurologista, na verdade, que estudou pela primeira vez como é o metabolismo da queda hormonal no cérebro da mulher e como afeta e como você consegue, com o tratamento e com a reposição e outras medidas, reverter e melhorar esse processo, né? Então, a gente precisa realmente manter o nosso cérebro ativo também, né? Não é só pensar, né, no colágeno, que é ótimo, no peso e na libido, né, nos hormônios, mas a questão do cérebro é fundamental, né? Então, eu falo sempre para as minhas pacientes, tem que manter o teu cérebro ativo. Você pode não gostar de ler? Ler é a melhor coisa, mas não gosta de ler? Você tem, assim, várias outras atividades. Faz um curso, né? Um podcast que te dê uma bagagem, né? Não ficar só naquele negócio hoje em dia, que aqueles vídeos rápidos, aquilo lá, né? Que é não que você não possa, todo mundo faz isso, eu faço isso, não é uma hipocrisia, mas não é só isso. Exatamente, você tem que achar algo, né, que o teu cérebro trabalhe, que ele esteja se movimentando igual na academia e na musculação. E a musculação, né, Denise? Isso assim, toda mulher tem que fazer musculação. Então, mas eu não gosto de musculação. Aprende a gostar ou faz sem gostar mesmo, tá? Porque isso é fundamental. Pra gente não perder, né, a massa muscular, que chama sarcopenia, que isso acontece tanto com a menopausa como com a idade, né? A questão do peso, para quem se preocupa com o peso, se você tiver a musculatura ativa, se você fizer musculação, você vai engordar muito menos com a menopausa. Que é uma queixa enorme da menopausa. Que toda mulher vai engordar? Talvez não. Tá? Se você conseguir entender isso, que a gente engorda porque a gente perde músculo, não porque a gente tá na menopausa, já é meio caminho andado. E para tua autonomia na velhice, né? Então, se você mantiver a tua massa muscular, você vai passar uma velhice muito melhor, você não vai dar trabalho para ninguém, você vai conseguir, né, fazer todas as suas atividades, porque a gente vai viver muito mais. Então, a gente tem que pensar nisso lá pra frente. A musculação é fundamental. Adequar tudo para essa nova fase da vida. Você não precisa estar nela, mas pode começar quando já está nela, para ter esse pontapé inicial, né? Então, já pensa nisso, né? Então, para todas as mulheres que estão assistindo aí, você vê, a doutora falou que a partir dos 42 anos já podem começar a ter ali os primeiros sinais, então já ficar mais atenta. E aí a gente tem que mudar tudo, né? De repente... Não sei se eu vou colocar a doutora numa saia justa aqui, mas aí ela me fala qualquer coisa, a gente conversa sobre isso também, que eu acho super importante. Às vezes não é o ginecologista que vem te acompanhando essa vida toda. Às vezes você vai ter que mudar de médico, porque a ginecologia é uma área extensa. Então tem profissional ginecologista hoje que está muito mais ou só debruçado à obstetrícia. Tem ginecologista que está mais ligado
outras áreas, né? E que ainda não, ou que não querem, né, avançar ali para climatério e menopausa. Mas tem muito ginecologista que já está com a carreira debruçada para essa área, né, doutora? Perfeito. A medicina como um todo, principalmente, a gente estava falando aqui de São Paulo, né? Principalmente em grandes centros, ela é segmentada, né? Então, a gente chegou num nível de conhecimento que aquele médico geral que fazia tudo, que é lindo, maravilhoso, mas realmente, assim, na maioria das vezes é quase que impossível, né? O conhecimento, ele tá muito extenso e na própria especialidade isso acontece mesmo, né? Então, a gente estava falando sobre, eu não faço mais obstetrícia, realmente. Virou uma subespecialidade, né? Não que você faz obstetrícia e não pode fazer o climatério, mas você está se dedicando a algo, né? Um momento super importante, né? Que é o nascimento, você ser um especialista, né? Naquele momento tão especial da mulher. A mastologia, né? A questão da infertilidade, né? Que eu fui para essa área, por quê? Porque infertilidade, eu lido com hormônios 100% do meu tempo, e o climatério também. Né? Então, eles se complementam e a maioria das pacientes com infertilidade já estão com o pezinho, igual você falou, mais no climatério, porque é a questão da idade e a fertilidade que tem essa correlação tão significativa. Então, me puxou para isso, né? Mas é óbvio, você precisa ter segurança, conversar com o seu médico e às vezes até ele mesmo vai te encaminhar para um colega que esteja mais alinhado com essa fase da sua vida, né? Então, isso hoje em dia, assim, eu não vejo como uma saia justa, eu vejo como algo natural, né? Que acontece e que eu acho que se for pro bem, né, eu acho que é só mais uma etapa aí, né, da vida, que às vezes a gente tem que fazer algumas mudanças, né? Sim, sim. E o que eu vejo, eu fui no encontro que a clínica promoveu, né, a Clínica Mãe aqui de São Paulo, promoveu falando de menopausa, climatério e menopausa, foi incrível, um encontro, assim, de mulheres e profissionais falando sobre essa fase da vida, e eu vi das pacientes da doutora, que realmente, assim, foi um movimento para você, para tua carreira, natural, porque, doutora, você é minha médica de confiança, agora eu tô entrando nessa fase, me ajuda, né? Então, de mesmo segurar na mão, como eu falei, que é algo que me veio à mente dos relatos das tuas pacientes, né? Vamos juntas, então, por mais essa etapa, porque eu confio em você, porque a confiança, a relação médico-paciente é de extrema confiança, né? E assim, você poder tratar, né, e você ter a resposta dessa mulher é muito bom, né? Então, assim, eu achei que eu nunca mais ia ter vida, eu voltei a ter vida, eu não sabia que eu estava tão mal assim, né? Porque às vezes a gente se acostuma, né, com tudo e a gente se acostuma com aqueles sintomas e acha que aquilo é normal. Eu não sabia que isso era anormal, agora eu tô me sentindo bem, eu voltei a ter vida sexual. Eu sempre lembro de uma paciente que ela veio indicada por uma outra paciente minha, ela não era minha paciente, ela chegou para mim com 51 ou 52. E ela já estava na menopausa e no climatério há pelo menos uns 5 anos, e ela, assim, não usou nada, absolutamente nada, ela não sabia o que estava acontecendo, ela terminou um casamento de mais de 30 anos porque ela não transava mais, ela estava se sentindo mal, ela não tinha forças para nada. Então, quando a gente chegou, né, na menopausa, no climatério, e ajustou, quando ela voltou, ela falou assim, nossa, mas eu achei que era aquilo mesmo, que não tinha o que fazer, que minha vida seria assim, né? Acabei perdendo o meu casamento, no fim, depois ela tá namorando e tá super bem, né? Mas realmente, assim, como também pode mudar a vida, né? De uma vida toda, se você também não intervir no momento certo. Porque mexe com tudo, né? Não é só o físico, né? E, óbvio, nessa parte do casal, ela tem que ser bem considerada, porque realmente, né? Você, muitas vezes, não consegue ter relação, você tem dor, você não tem vontade nenhuma, a vagina tá seca. Tem dor, né? Então não consegue. É insuportável. Algumas
não todas, mas algumas assim, elas relatam ser realmente impossível. Porque acontece, né, que é um fenômeno também, né, físico, que é dependente de hormônio, que é a síndrome gênito-urinária da menopausa, né? Que você tem a atrofia, você tem o pêndulo do tônus, você tem a secura da mucosa, você tem um risco maior de infecção urinária de repetição, você tem daí as incontinências urinárias. Então, isso também vem no pacote. E isso tem que ser tratado individualmente, porque muitas vezes aquele tratamento sistêmico que você vai fazer não vai melhorar tanto aquela condição. Então, você tem que lembrar desse detalhe também, em muitas vezes mais específico, algumas mais, outras menos. Então, é um combo, né, que dos pés à cabeça. Então, você tem que pensar dos pés à cabeça. É mais raro, mas eu queria que você contasse se já aconteceu na tua prática, dos maridos, dos companheiros, dos parceiros, fazerem um movimento que a mulher faz a vida toda, né? Que é de falar assim, você não tá bem, vou marcar uma consulta pra você. Porque casal de idade parecida, o homem tá incrível na parte sexual. E aí, se a mulher já começa a ter essa baixa, né? Então, aí não... Fica incompatível esse relacionamento. Se o homem percebe isso, ele é uma peça fundamental de enxergar. Peraí, minha mulher não é desse jeito. Ela está desse jeito, ela não é assim. Então vamos buscar um caminho aqui para encontrar. E a via médica é a melhor, né? Queria que você falasse um pouquinho. Tem isso, a mulher que faz tanto esse papel, né? A gente marca consulta, marca exame, leva, abre a porta do consultório e bota lá dentro o homem, né? Denise, muitas vezes. Eu tenho alguns que vão junto, né? Outros que depois que a gente começa o tratamento, eles mesmos, tá na hora de ir na doutora Paula, tá, sabe? Eles percebem, eles fazem questão, né, da gente estar, né, sempre em atendimento, consultando, porque eles veem, né, o resultado positivo. E alguns que realmente, assim, vão atrás da lei e realmente marcam a consulta. Isso acontece bastante. No nosso encontro, foi engraçado porque nesse encontro, primeiro, a gente falou bastante sobre a sexualidade, né, que realmente é um dos pilares aí, né, dessa fase da vida, né, que pode ser atingido. E 2 ou 3 das minhas pacientes que falaram, quando vai ter aquele evento do beijo de novo? Porque você voltou tão melhor daquele evento. Então, assim, às vezes, legal. Algumas palavras, né, e algumas, assim, atitudes que a gente meio que negligencia e quando a gente fala sobre elas, né, realmente revertem positivamente. Então, foram pelo menos 2 ou 3 que falaram que o marido adorou o evento, que é pra ela ir no evento de novo. Que bom. Né? Então, realmente, assim, esse é um evento que 2 vezes por ano eu não quero deixar de fazer porque... melhora a vida das pessoas, né? Então, isso, se melhorar a vida de uma pessoa já tá ótimo, mas melhorar de várias é melhor ainda, né? Muito bom. E teve esse momento mesmo de falar do beijo do casal, casado há muito tempo, né? Há quanto tempo você não dá um beijo no marido, né? Então, teve esse momentinho aí, acho que a pessoa levou ali pra casa a lição de casa e deu tudo certo. Que bom, né? Sim. E isso é muito legal. E quando você tá nesse grupo, né? Porque o que a gente fez ali, depois a doutora vai falar sobre esses eventos que ela quer fazer, então, essas 2 vezes ao ano. Uma roda de conversa que aconteceu ali, né, entre as mulheres. Então, onde você sabe que você não tá sozinha. Que outras pessoas passam pelo mesmo e também estão lutando pra melhorar, né? Cada uma com uma história diferente. A gente tinha ali relatos de pessoas que tiveram câncer de mama, por exemplo, e que tem um manejo diferente na menopausa, né? Dos tratamentos, que a gente pode também falar sobre isso. Mas essa roda, né? Então você poder conversar. Antigamente, bom, eu apresentei um programa na TV durante 15 anos, e lá no comecinho, quando a gente falava sobre menopausa, então 15, 17 anos atrás, mais ou menos, as mulheres não falavam essa palavra, então ficou meio equiparado, assim, a palavra câncer, que durante muito tempo as pessoas não falavam, eu tenho aquela doença muito ruim, aquela doença de morte. A menopausa tava nisso, eu tô naquela fase horrível da vida, Denise.
Era assim que eu sabia que a minha telespectadora queria fazer uma pergunta sobre menopausa, Então. né? E aí, se a gente vai viver quase metade ou metade da nossa vida na menopausa, a gente não tem que ter vergonha nem de falar se a gente já estiver na menopausa e nem conversar sobre isso com outras mulheres, com homens, com o marido, não importa, com os nossos filhos, né? Então, se você tá tendo uma alteração ali, de repente, o teu filho quer saber o que aconteceu. Tô entrando nessa fase, né? Então, que a gente possa desmistificar tanta coisa. E essa roda proporciona isso. Uma facilidade de levar para casa a conversa. Parar com essa ideia de que o climatério e a menopausa é igual você tá velha e, né, e chegou aí o fim da linha. Na verdade, não, é a metade da linha, né? Você pode até virar uma curva e ir para uma direção um pouco diferente da que você tava. Mas é até bom, né? Porque se a gente continuar sempre para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, estando na mesma direção, também não é o sentido, né, da vida. Realmente ela tem que, igual você falou no início, ela tem que andar para frente, né? Então a gente tem que parar com essa ideia, né, de associar com estar velha, né? Porque hoje em dia o estar velha é muito relativo, né? Você às vezes tem pessoas que estão velhas muito antes disso, né? E o contrário também. E você tem hoje em dia mulheres incríveis, maravilhosas, que estão falando sobre isso e você vê que elas estão muito longe de estar velhas, né? Elas estão, assim, super ativas, né? Então, é ver o lado cheio do copo, né? Isso realmente é um movimento que tem que acontecer e eu acho que se a gente conseguir, né, plantar essa sementinha na cabeça de muitas mulheres, a gente vai melhorar bastante aí o futuro delas. Com certeza. Né? E o que eu acho que tem que existir, que aí não dá pra, né, a doutora vai me dizer se tô com o pensamento certo ou não, é que tem que ter uma vigilância. Então, a menopausa não é uma situação que você vai chegar lá, uma consulta, um tratamento, tchau, doutora, e não volto mais. Não, você vai estabelecer ali o tratamento, a gente vai falar sobre, né, quais são os melhores tratamentos aí para essa fase, dependendo dos sintomas, o que é mais comum. E aí, de tempo em tempo, você tem que voltar lá, seja para renovar o tratamento ou para fazer uma nova abordagem. Você não pode desaparecer, porque senão você vai voltar para o seu estado basal, o novo basal, que não é favorável para o teu bom humor. É isso, né? Perfeito. Na verdade, assim, dependendo da paciente, nos primeiros anos, eu as vejo às vezes a cada 3 meses, no mínimo 6 meses, nem é anual, porque você tem que, principalmente no início da reposição hormonal, ajustar muito as doses, né? Então você tem diversas vias de reposição, diversas formas, hormônios diferentes. Então você nem sempre no primeiro tratamento que você começa vai ser o melhor para ela, que ela vai se adaptar. Então você tem que ver efeitos colaterais, você tem que ver o que melhorou, o que piorou, o que precisa melhorar mais. E esse ajuste demora algum tempo. E mesmo ela estando muito bem, você também tem que avaliar, né, órgãos-alvo, você tem que avaliar se aquilo realmente está no padrão que você quer, se está abaixo, acima, e você tem que realmente estar, assim, ajustando também as doses, né? Porque você começa com uma dose, às vezes aquela dose, os receptores já vão se adaptar, então você tem que mudar, às vezes você tem que mudar a via do hormônio. Então, é assim, meio que pelo menos aí uns 5 anos, você tem que estar bem atento. Na verdade, hoje em dia até mais, né? Eu tenho pacientes que eu faço a reposição há quase 10 anos já e a gente tá sempre, né, vendo novidades, sempre aparece na ciência algo novo, sempre aparece algo que pode melhorar, então você tem que sempre estar acompanhando aquela menina assim, né? E é importante também você ver todos os exames, né? Porque você tem, né, como tudo na vida, você tem os riscos e os benefícios, então você tem que estar atento aos exames, né, para você fazer um diagnóstico precoce caso necessário. Então, antes de começar, vamos imaginar que você vai pensar, vai eleger ali o tratamento com a reposição hormonal. Então, antes de começar, então para checar se aquela realmente é uma opção válida para aquela paciente,
Vai fazer todos os exames, mamografia, às vezes faz tempo que a mulher não faz, ou, né, tá na hora de fazer, vai fazer todos os exames, volta e aí estabelece se vai ser a reposição hormonal que vai ser utilizada, em que via. Com certeza, né? Antes de usar qualquer hormônio, né, a gente precisa estar com todos os exames, né? Ultrassom transvaginal, avaliação cardiológica, metabólica, mama, né, outros órgãos e sistemas de acordo com cada paciente. Então, todos os exames têm que ser vistos antes. A gente nunca pode começar nenhum tipo de tratamento hormonal ou até não hormonal sem você, né, ter certeza que aquilo é seguro, né? Então, a gente sempre faz. E depois, periodicamente, né? Como eu falei, alguns eu repito a cada 3, alguns eu repito a cada 6 e alguns eu repito a cada 12 meses, né? Então depende do que a gente está acompanhando. Mas no mínimo 12 meses, né? Às vezes menos, mas nunca mais. Você tem uma preferência de maneira de administrar essa reposição hormonal? Por que via vai fazer? Hoje em dia, hormônio oral, ele sempre deve ser visto como uma opção, assim, plano B ou plano C. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o hormônio oral, ele tem aquela passagem, né? A segunda passagem hepática, ele tem um maior risco trombogênico, um maior risco de alteração metabólica, né? Então, você evita ao máximo qualquer via hormonal. Isso a gente está falando até de pílula anticoncepcional, tá? Outras vias, geralmente você opta pela transdérmica, né? Que são os gelzinhos, né? Que a gente usa muito. Vaginal. Os hormônios via vaginal, eles têm uma absorção muito boa e eles são mais seguros também nesse sentido que a gente conversou, né? E você tem hoje em dia também os subcutâneos, né? Que são os implantes, né? Que existe aí uma certa controvérsia, mas muitas vezes você tem essa como uma boa via para paciente. Então é muito individualizado, né? Mas sempre a gente tenta evitar ao máximo aquele hormônio oral, né? Principalmente o estradiol, né? Via oral. E androgênios também. Com exceção, eventualmente, de progesterona micronizada, que ela é natural, né? Que a gente usa, inclusive, em mulheres grávidas, né? Essa você pode usar tranquilamente, né? Por via oral, na maioria das vezes, e ela até ajuda ao sono, né? Aquela paciente usa antes de dormir, né? Essa é a exceção que a gente pode usar com mais tranquilidade. Agora, androgênios, né? E estradiol, geralmente a gente evita via oral, prefere as outras vias. O que as mulheres relatam, assim, após quanto tempo da aplicação, do início do tratamento hormonal, da terapia de reposição hormonal, que elas começam a relatar algum tipo de benefício? E quais costumam ser esses relatos? Que tipo de benefício? Como que elas relatam isso pra você? Às vezes 2, 3 dias, elas já melhoram. Nossa, eu já melhorei. Mas no máximo 2 semanas, 1 semana. É assim, principalmente o sono. Então o sono é algo que ele afeta muito com a queda hormonal. Então o sono é um dos principais. Os calores, né? A energia, dependendo do que a gente faz, e a questão sexual e lubrificação vaginal, né? Esses são realmente muito rápidos, né? Às vezes um pouco mais lentos e nem sempre tão 100% positivo, memória, né? Dependendo da paciente também um pouco a questão muscular, né? Porque nem sempre aquele hormônio vai ser o suficiente, então depende de muito o que ela já tem de bagagem muscular, que ela já fez, né, no banquinho de músculo antes, né, predisposição genética também, né, porque o colágeno e o tônus, né, muscular, ele depende um pouquinho também, né, de predisposição genética, algumas têm mais, outras menos, né, questão de peso, às vezes demora um pouquinho mais, mas esses sintomas, assim, daquela cansaço, aquela indisposição, aquela como se tivesse realmente com uma depressão, insônia, isso costuma melhorar muito rápido. O acúmulo de gordura abdominal, que é uma
né, tá no momento ali da menopausa, onde a gente tem aquela recomposição, né, do corpo, né? Então, aí o corpo fica menos feminino, que acumula mais gordura no abdômen. Não é pra isso, mas ajuda? Ajuda. Esse acúmulo de gordura visceral, né, que acontece com essa inversão hormonal e com a idade, né, a reposição hormonal ajuda e ajuda muito, né? Então, e principalmente junto com aquela janela de oportunidades, né, que é no momento certo. Então, janela de oportunidades, gente, são aqueles primeiros 10 anos da menopausa e do climatério em que você tem benefícios em iniciar a reposição hormonal. Lembrando sempre quando você não tem contraindicação. Então, você iniciando o mais precoce possível, você tem benefícios, né, neurológicos, cardiovasculares, ósseos, metabólicos e nessa questão de gordura visceral, né? Então, e a gordura visceral, a gente fica um pouquinho mais focando na questão de redistribuição de gordura, estética, mas ela é muito ruim para nossa questão cardiovascular e metabólica, né? Ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de aumento, assim, do colesterol. Então, essa gordura visceral é o que o homem tem mais que a mulher, que a gente perde com essa inversão hormonal e com a idade, né? E que causam os eventos aí que a gente sabe, principalmente cardíacos, né? E associados a diabetes, né? Então, você tendo menos gordura visceral, você vai ter uma qualidade de vida e uma saúde muito melhor. Então, a janela de oportunidade, então, são esses 10 primeiros anos de climatério e menopausa. Porque menopausa é o aniversário de um ano da parada da menstruação, né? Perfeito. Fez aniversário, parabéns, tá na menopausa. É esse marco, né? Isso, é esse marco. Legal. É. Então, você tem 10 anos, é a janela de oportunidade. Não precisa esperar 10 anos, porque se você tá sofrendo com sintomas, mas existe isso que é pra fazer o efeito desejado. Isso. E tem um momento em que, olha, depois de tanto tempo, tem que parar com o tratamento? Não mais, tá? Então, nem você tem mais essa impossibilidade, você não é mais proibido de começar após 10 anos também. Tá? Você tem mais benefício. O que acontece depois de 10 anos, você tem que pesar o risco-benefício. Vale a pena, principalmente com o estradiol. Tá? Então, vale a pena começar agora ou eu vou ter mais risco do que benefício se já se passaram 10 anos? Às vezes vale, às vezes não. Então, isso realmente é algo que tem que ser bem discutido, né, com a paciente, com outros especialistas, né, muitas vezes devido à questão da idade e outros fatores. Agora, até um tempo atrás existiam, você só pode usar até 5 anos, sabe Deus de onde eles tiraram esses 5 anos, daí até 10 anos, hoje em dia não. Hoje em dia você usa enquanto você tiver um benefício maior do que o risco, né? E na maioria das vezes, você sempre vai ter um benefício maior do que o risco, né? Então, principalmente se aquela menina entrou na menopausa com 45 anos. Né? Então, 55 anos, pronto, acabou, né? Não usa mais. Não quer parar. Exato, não. Doutora, não pelo amor de Deus, ela vai dizer pra você, não quero parar. Felizmente isso acabou. O que você faz é aumentar a guarda, você vai, obviamente, com a idade, você vai ter outros especialistas envolvidos com o seu tratamento, né, mais conversas com essa paciente, mas você não precisa mais parar, né, isso não existe mais, ainda bem. Essa maior vigilância, esse maior cuidado e desse uso prolongado da terapia de reposição hormonal estaria relacionado, porque câncer é uma doença que está relacionada à idade. Isso. Então, é por conta do câncer. Não só câncer, né? Porque o que você tem que ficar mais alerta, na verdade, na questão do uso hormonal, é o endométrio, naquela mulher que tem útero, tá bom, né? Então, por isso que você usa sempre a progesterona, né? E em alguns casos na mama, naquela paciente que pode ter uma predisposição. Agora, os outros cânceres não tem nada a ver, né? Então, é ovário, endométrio e mama, né? Que você tem uma correlação com os hormônios. Para você ter uma ideia, até tem um vídeo incrível do Dr. Maluf, né? Que é oncologista. Eu adoro os vídeos dele. Aliás, para quem não segue, siga. Que ele fala exatamente isso. Ele tem pacientes com câncer de colo de útero, que não tem nada a ver com o hormônio, é HPV,
e que ele manda fazer reposição hormonal. Tem câncer de intestino, ele manda fazer reposição. Por quê? Porque aquela mulher vai ficar melhor, a imunidade dela vai estar melhor, a qualidade de vida vai estar melhor, e você tem essas doenças, né, que debilitam qualquer paciente, que se você não estiver bem, né, físico e emocionalmente, você vai responder pior ao teu tratamento. Então, assim, essa história que dá câncer é um mito, né? E existem poucos cânceres associados e hoje em dia até se a gente fosse entrar nisso, você daria outro podcast em relação a como a ciência tem mudado isso, né? Então, ainda bem. A própria reposição hormonal, por exemplo, em mulheres com câncer de mama para síndrome geniturinária, você já pode, muitas das vezes, usar uma medicação tópica que chama promestrieno, que não vai para circulação. Local, naquela que eu falei, né? Então, assim, isso mudou muito, né? Mas você não está pensando mais no câncer. A câncer é um deles, mas você vai pensar, por exemplo, na parte cardíaca, né, neurológica, então a própria parte metabólica. Então você tem que sempre ficar de olho, porque junto, né, com a idade, você tem, né, esses aumentos dos riscos, não associados ao hormônio, mas como você vai estar usando o estradiol, que ele pode aumentar, por exemplo, o risco de trombose. Se aquela paciente tem um fator a mais, daí você tem que pensar, opa, será que isso ainda eu vou manter? Será que eu não vou mudar a via? Será que eu não vou mudar a dose? Então, assim, são detalhes, né? E é o dia a dia e é individualizado, né? Não existe mais aquela fórmula pronta e é isso aí e vamos dar para todo mundo, né? Isso mudou bastante. E claro que a gente está falando de pacientes que estão sendo acompanhadas. Estão sendo acompanhadas de perto, estão fazendo os exames. Se a doutora pediu para você refazer qualquer que seja o exame antes de um ano, você vai fazer. Né? Então você tá com essa vigilância aí. E eu acho que isso também, me corrija, por favor. A paciente às vezes quer fazer, porque ela tá mal, ela quer melhorar, mas ela tem medo. Porque a família falou, mãe, tia, avó, alguém disse alguma coisa, tá presa naquele estudo, sabe? Que não tem nada a ver. E aí a pessoa fala, não, eu tenho medo, doutora, mas eu quero fazer. Então aumenta a vigilância, se ela quer fazer, aumenta, tá? Tem indicação, olha mais de perto. O medo é o mais comum. E o medo geralmente vem daí. Vem da vizinha, da amiga, da prima, né? Da revista. E assim, que às vezes é uma paciente que não tem realmente razão nenhuma para ter medo. Algumas têm, né? Então, por exemplo, tabagista, tá? Cigarro e reposição hormonal ou qualquer coisa na medicina, na verdade, né? Cigarro não combina com nada. Tá. Cigarro tem que ter medo mesmo. Foi uma ótima oportunidade, né? Para parar de fumar. Exatamente, né? O cigarro, ele vai aumentar todos os seus riscos, principalmente que as mulheres que hoje em dia têm muito medo de envelhecer. Cigarro envelhece, gente. Então, assim, o cigarro, ele tem esse risco. E tem também as contraindicações, né, Denise? Então, você já teve, né, um câncer hormônio dependente. Até pelo menos os 10 anos, hoje em dia, você não pode usar, com exceção da tópico vaginal. Você tem uma hipertensão, uma doença hepática, uma doença cardiológica grave, você também não pode. Você já teve um evento trombogênico, você já teve uma trombose, já teve um AVC, também é uma contraindicação. Então, existem contraindicações, né? Então, não são todas as mulheres, mas elas são pouquíssimas, né? Você tem uma listinha lá, minúscula, que são essas que eu falei. Tem mais uma doença que chama porfiria, né, que é uma doença grave hematológica, raríssima, que também não pode. E se você tiver um sangramento de causa desconhecida vaginal, né? Então, você tem um sangramento no uterino, vaginal, que você não sabe por que você está sangrando, você tem que descobrir antes para ver o que é, você não pode usar os hormônios. Então, essas seriam as contraindicações. Não tá na menopausa ainda, não completou os 12 meses ali da falha, né, da última menstruação.
mas já tem os sintomas. Já chama a reposição hormonal? Já pode começar a fazer a reposição hormonal? Com certeza. Já começa dali. Então ela nem vai perceber, talvez ela nem perceba que vai entrar. É isso aí. Isso é prevenção primária, né? Então, isso existe na medicina em tudo, né? Você vai fazer lá medicamento para reduzir a insulina para ela não ter diabetes, né? Você não vai esperar ela ficar diabética para você usar a medicação. É a mesma coisa, né? Então, você fazer essa prevenção primária, que é o que eu falo para as minhas pacientes. Eu não quero que você sinta aquilo se a gente conseguir pegar antes, né? Óbvio, às vezes acontece de uma forma abrupta, né? Isso acontece muitas vezes, né? Principalmente com fatores de estresse muito grande nessa fase, né? É impressionante. Eu tive uma paciente que com o divórcio, assim, foi super traumática, assim, foram 2 meses e ela era novinha, acontece, então pode acontecer de uma forma abrupta, mas na maioria das vezes a gente já vai fazendo essa modulação antes, né, e daí quando você vê que realmente precisa aumentar, você aumenta, mas a ideia é essa, é não esperar acontecer tudo isso que a gente falou para começar essa modulação, essa reposição. É a gente que acostuma ou de fato os sintomas vão amenizando depois de um tempo na menopausa? Para quem tá assistindo, nunca fez reposição hormonal, não tratou, não fez nada, mas já tem aí décadas na menopausa e diz assim, só no comecinho eu tive o desconforto e depois não tive mais. A gente que se acostuma com o que é ruim, ou de fato é mais intenso no começo? Não, o organismo se adapta. Ele se adapta assim no começo, porque você tem, né, aquela queda abrupta, os receptores estão todos lá, então o nosso organismo, ele vai se adaptando, né, então isso vai acontecendo. Muitas mulheres realmente não tem tantos sintomas, né? E falam, eu não quero fazer, e também tá tudo bem, né? Você só tem que discutir, né, com o seu médico essa questão realmente do teu risco de osteoporose, né? Do teu risco cardiovascular, o próprio risco, por exemplo, hoje em dia você tem benefício para prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Então, tem que discutir isso bem assim... Não é só a menopausa pura e simples, né? Exato, se realmente é legal para você não fazer nada, mas de qualquer forma é uma opção e muitas mulheres passam super bem, né? Então, é aquela individualização da mesma maneira. Para terminar, chama menopausa precoce antes de que idade? 40. Antes de 40 é precoce, depois já não é mais. Ainda assim, entre 40 e 45 você já relativamente precoce, mas por definição antes dos 40. Entrar na menopausa muito tardiamente, então assim, muito depois dos 50 anos, é problema? Não, é ótimo. É muito bom. Na verdade, eu tenho paciente que reclama disso. Eu ainda menstruo com 50 e pouco, eu ainda não entrei na menopausa. Uma das minhas amigas entraram e eu falo, graças a Deus, isso é ótimo. Não, é maravilhoso. Não se preocupe. Né? Doutora, antes de agradecer e passar seus contatos, vou passar as suas mãos aqui, o nosso mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, que apoia aqui o nosso Diálogo 360. Eu falo que é importante ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E aqui fica a minha recomendação para você entrar em contato lá com a Empório Magistral, no telefone 11 50 89 5123, 11 50 89 5123, no site www.emporiomagistral.com.br e o Instagram, @emporiomagistral. Então entra lá que tem informação, tira dúvidas e uma equipe de farmacêuticos esperando aí a sua ligação, seu WhatsApp, suas perguntas. Doutora, eu adoro te entrevistar. Sempre aprendo muito. Esse tema, assim, tá super em alta. Antes de a gente começar aqui, até falei pra doutora, né? Eu acho que é o meu papel, tanto de informar quanto de estar preparada para essa fase. Eu quero viver, não entrei na menopausa ainda, mas não vou ter nenhum problema em assumir, falar ou ser uma voz também, né, desse momento da vida, porque eu quero viver muitos anos na menopausa. Eu tenho um filho de 5 anos, então pode ser que ele ainda não seja independente quando eu, entre na menopausa, e a gente tem que ter energia, e a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Tem muitos sonhos ainda para realizar. Muitos deles eu vou realizar só na menopausa. Quero te agradecer demais.
que você continue fazendo esse trabalho. Os encontros são incríveis, que você continue divulgando e que esse evento cresça cada vez mais. Ele já começou grande, mas desejo assim, muita prosperidade para você em todas as áreas da sua vida, doutora. Obrigada, eu também. Adoro vir aqui. Obrigada, doutora, por confiar no meu trabalho. Hoje aqui no Diálogo 360, mas uma vida inteira aí também na televisão, né, doutora? Eu vou deixar o Instagram, aliás, 3 perfis de Instagram para você seguir e acompanhar, ativa as notificações dos perfis, tá? Porque tem muita informação, tem muita coisa boa que você vai acompanhar por lá. @PaulaFetbeck, Paula Fetbeck, do jeitinho que tá escrito aí na sua tela, é o perfil do Instagram da doutora. @Mãe Medicina, que é a clínica da doutora, @Mãe Medicina. E a clínica que ela tem da Mãe Medicina lá em Londrina, @Mãe Medicina Londrina. Mãe Medicina Londrina. E se você é de Londrina, vai lá marcar uma consulta, faz uma visita pra clínica, marca a gente, escreve nos comentários se você é de Londrina. Então vai lá, é a sua clínica mais jovenzinha, né? É mais jovenzinha, tem 2 anos. É. Então tá. Obrigada por ter vindo, doutora. Obrigada. Uma honra, uma satisfação ter você aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você que tá sempre por aqui, né, cheia de vontade de aprender, assim como eu aprendo a cada condição de entrevista por aqui. Escreve nos comentários, me manda uma mensagem, conta um pouquinho sobre essa fase da vida. Você tá pronta para passar por ela? Você já está nela? E como tem sido esses desafios aí? Tá fazendo tratamento? Me conta, quero levantar essa conversa aqui com vocês. Eu tenho um grupo lá no meu Instagram também, A Gente Conversa Aqui, chama. É um perfil assim, é um cantinho que a gente tem, dentro do meu perfil mesmo, no @DeniseLuque, um cantinho que a gente tem ali para conversar, então é muito legal, é muito especial também. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!